O ser humano tem essa dificuldade. Se é pouco, não dá. Às vezes, você quer fazer um bolo em casa, mas tem pouca farinha, pouco ovo, você fala, não dá. A verdade é que sempre dá. Bota um pouquinho mais disso, um pouquinho mais daquilo, né? A gente fala assim, é um ditado que todo mundo usa. Quando vai chegar mais gente na sua casa, você fala assim, bota água no... O feijão é o mesmo, não vai aumentar o feijão, mas você bota mais água, porque sempre tem como usar o que você tem. Sempre dá para ficar, para prosperar, para fazer crescer, fazer render o que você tem. Mas nós temos, como seres humanos, uma limitação mental de que se é pouco, não vai dar. Eu tenho pouco conhecimento, então não vai dar para fazer isso. Eu tenho poucos amigos, então nunca vou conseguir tal coisa. Eu tenho pouco dinheiro, então não vou abrir meu negócio. Eu tenho pouca fé, então não vou conseguir o que Deus me prometeu. Nós sempre criamos, nós, não Deus, e nem o diabo coloca isso na nossa cabeça. É coisa do ser humano mesmo. O ser humano fala, se é pouco, não dá. E aí vem a Bíblia e contraria tudo que você acha, porque a Bíblia diz assim, ó, quem for fiel no... sobre muito te colocarei. Isso quer dizer que Deus nunca está grande. Deus nunca vai dar o comércio de sapatos para ela pronto. E se der, vai perder. Não sabe administrar dinheiro, não sabe lidar com fornecedor, não sabe tratar funcionário, não sabe qual é o melhor ponto, não sabe qual é o melhor fornecedor de sapato, ela não sabe um monte de coisa. Se começar grande, vai quebrar. Tudo que começa pequeno tem maior chance de prosperar. O problema é que a gente não sabe lidar enquanto estamos pequenos. Nós não sabemos lidar enquanto temos pouco ainda. Mas repare isso, a Bíblia cita, na Bíblia nós temos 2 Adão que são citados. O primeiro Adão é o que todo mundo conhece, o marido de Eva, lá em Gênesis. Quem é o segundo, na verdade o último? A Bíblia diz o último Adão, quem é? Quem é o último Adão? Repare, o primeiro Adão, que é o Adão, marido de Eva, ele nasceu pronto, ele nasceu grande. Não foi assim? Ele nasceu da barriga ou já nasceu pronto? Nasceu grande, nasceu pronto. Na primeira tentação que veio sobre Adão, ele caiu. O último Adão nasceu pequeno, veio crescendo, veio evoluindo. Pequenininho, começou como todo mundo, passou por 40 dias de tentação no deserto e nunca caiu, porque tudo que começa pequeno e vai crescendo, torna-se indestrutível. Então você está pedindo coisas grandes para Deus e Ele sempre vai te negar, porque as coisas grandes é o caminho do fracasso se você não sabe lidar com o pequeno. Eu quero muito dinheiro, não sabe lidar com 100 reais, vai lidar com 10 mil? Deus te dá 10 mil, você gasta em uma semana, como é que Ele vai te dar 100 mil? Não sabe tratar bem o irmão que está do seu lado e está pedindo a Deus uma esposa. Se eu botar uma esposa na mão desse cavalo, vou fazer, tadinha, vai sofrer. A Bíblia diz que se, vírgula, você for fiel no pouco, Ele te coloca sobre muito. Ou seja, a medida de Deus é o pouco. Se Deus quer fazer alguma coisa na tua vida, Ele vai te dar pouco. Estranhe tudo que começa grande, porque o que nasce grande é monstro. E monstro não existe, pior. Então você vai começar com algo que vai desfarelar, porque não existe, não é real. Agora, quando Deus coloca um amigo, você pode daqui a pouco ter uma rede de amigos. Quando Deus coloca 100 reais, daqui a pouco você pode ter 100 mil reais. Quando Deus coloca um projeto, daqui a pouco você tem os frutos de vários projetos. Deus sempre vai fazer o teste do pouco. Na passagem dos 5 pães e 2 peixinhos, multiplicação dos pães que você conhece, tinha quantas pessoas para comer? 5 mil homens fora mulheres e crianças. No mínimo 10 mil pessoas. 10 mil no mínimo. Quanto tinha de comida? Pouco ou muito? Vamos botar na linguagem. Pouco ou muito? Dava para alimentar?
Não. Mas com o pouco que você tem, na mão certa, alimenta todo mundo. O problema é que o pouco que você tem virou um freio, virou um limite para você falar, não vai dar. Ou então, já que não tenho muito, vou guardar esse pouco e nunca tem mais. Nunca prospera mais. Nunca consegue mais. Nunca multiplica, porque você está guardando o que era para investir, você está escondendo o que era para multiplicar. Parábola dos talentos em Mateus 25 fala sobre isso. O Senhor vai viajar, chama seus servos e fala, toma aqui 1 talento, para você eu dou 2 talentos, e para você eu dou 5 talentos. Passou um tempo, esse senhor voltou e foi cobrar o pouco que ele tinha deixado. Afinal de contas, mesmo ele tendo deixado 5 com 1, 5 é muito ou é pouco? É pouco. Então mesmo que tinha mais do que todos os outros, ainda tinha pouco, era só 5 talentos. Mas o que tinha 5 multiplicou em 10, o que tinha 2 multiplicou em 4 e o que tinha 1 enterrou. Repare que Deus dá conforme a capacidade. Às vezes você está pedindo, Deus me dá 10, ele falou, não, vou te dar 1, porque esse 1 você vai enterrar. Não sabe nem multiplicar para 2, está pedindo 10. O final da história, o Senhor fala assim, para quem enterrou 1 talento, mau servo e infiel. Porque foste infiel no pouco, você não vai ser passado para a próxima fase, você não vai ver o próximo nível, ou seja, não vou te colocar sobre o muito. E agora tem o seguinte, até o pouco que você tem vai ser tirado. Pega o pouco que você tem e dá para quem multiplicou para 10. Porque quem sabe transformar pouco em muito, sempre vai receber mais. Então tem gente que consegue pegar um pouquinho de farinha e fazer muito bolo. Tem gente que se tiver um pouquinho de farinha, chuta a farinha de raio e fala, não dá para fazer nada com isso. É uma questão de mentalidade, repete comigo, mentalidade. Tem gente que com 2 ovos fala assim, dá para fazer um almoço bom. Eu faço o scramble, o omelete e boto alguma coisa, bota aquela cebolinha já vencida, mas para misturar ainda. Você dá um jeito. E tem gente que fala assim, eu só tenho 2 ovos, não dá para receber ninguém aqui em casa, esse Deus me abandonou. A mentalidade define para você se você consegue usar pouco ou reclamar do pouco. Todo mundo que reclamou do pouco na Bíblia nunca teve nada. Todo mundo que usou o pouco que tinha, multiplicou. O segredo não está na quantidade, está na forma de uso. Abre comigo a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 14, versículo 28 em diante, diz assim, Mateus capítulo 14, do 28 em diante. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, Jesus estava andando sobre as águas, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse, o que Jesus disse? Vem. É muito importante você nunca fazer uma maluquice sem ter uma palavra. O que separa um maluco de um homem cheio de Deus, de uma mulher cheia de Deus, é a palavra, é quem ele está escutando. Se Noé falasse, quer saber, eu vou construir uma arquinha aqui, vou construir uma arca, sem uma palavra de Deus seria um maluco. Mas como ele construiu uma arca numa época que não chovia, com uma palavra, ele se tornou um gênio, um salvador, alguém que deu destino a uma geração. Entenda isso, a palavra, e quem te liberou a palavra determina se você vai dar uma de maluco ou vai ser um homem ou uma mulher de Deus. E Jesus falou, Jesus liberou uma palavra, Pedro, vem. Pedro então descendo do barco andou sobre as águas. Alguém aqui já deu um passo sobre a água? Um. Se levantar a mão, a gente já tem um psiquiatra amigo aqui que já está de olho. É impossível, não é? É impossível. Mas Pedro andou. A gente sabe que ele afundou, mas ele andou primeiro. Andando sobre as águas, foi andando sobre as águas para ter com Jesus 30, mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar para o fundo e clamou dizendo, Senhor, salva-me! Logo Jesus estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe,
Homem de pouca fé, ou em algumas versões, homem de pequena fé, por que duvidaste?